Olá, sou o professor Wallace Alves. Nesta aula, falaremos sobre manifestações patológicas em pisos de cimento. Os pisos de argamassa e concreto, que podem receber armação ou não, são popularmente conhecidos como pisos de cimento. Esses pisos apresentam elevado custo para a construção e também para reparos e manutenções. Dependendo da situação para instalação desse tipo de piso, há necessidade de se interromper a produção do local para fazer a sua instalação. Portanto, em algumas vezes, ele não se torna viável. Os pisos de cimento também sofreram atualizações devido à evolução da tecnologia. Dentre essas evoluções, pode-se citar a modelagem de cálculo, ou seja, a forma de se dimensionar esse tipo de piso, a inserção de novos materiais, sendo elas as fibras estruturais metálicas ou sintéticas, pisos no sistema jointless, ou seja, pisos com placas maiores e com menor quantidade de juntas de dilatação, pisos protendidos, ou seja, aqueles pisos que recebem uma proteção durante a sua fase de execução, e também os novos tipos de revestimentos superficiais e os pisos decorativos que são amplamente aplicados na construção civil. Esse piso geralmente empregado em locais que precisam suportar grande quantidade de cargas e também desgaste devido à movimentação de veículos. Dentre esses locais estão galpões industriais, comerciais, estacionamentos, pátios, dentre vários outros locais. Dentre as principais causas que provocam manifestações patológicas nesse tipo de sistema de piso estão a falta de projeto, não há um projeto de dimensionamento desses sistemas de piso, especificações inadequadas, se não há projeto, não há especificação de como se construir, foco na redução do custo e não na qualidade, portanto, preza-se por reduzir o custo final e a qualidade em consequência é reduzida, falta de controle tecnológico tanto da argamassa quanto do concreto, há necessidade de controlar corretamente esses elementos durante a fase de cura, procedimentos executivos inadequados, significa que durante a fase de execução não há um controle adequado da execução desse tipo de piso, mau uso, que geralmente ocorre pelo usuário, e a ausência de norma. A ausência de norma é um grande fator que prejudica esses tipos de pisos, pois não há especificações de como se construir da maneira adequada em relação às legislações pertinentes a este assunto. Os pisos de cimento, que podem ser de argamassa ou concreto, não possuem um revestimento superficial. Isso quer dizer que o próprio piso é o revestimento. Portanto, esse piso está suscetível à ação dos agentes externos, que podem degradá-lo e provocar as manifestações patológicas, como, por exemplo, as fissuras, as desagregações, eflorescências, dentre várias outras. Várias das patologias que foram estudadas durante as aulas de manifestações patológicas em elementos de concreto armado estão presentes nos pisos de cimento, ou seja, há a necessidade de se verificar novamente as aulas referentes a manifestações patológicas no concreto armado. Vamos falar de forma mais detalhada algumas dessas patologias, que são as fissuras e as trincas, o desgaste por abrasão, o empenamento das bordas, o esborcinamento das juntas e a delaminação. Vamos iniciar falando pelas fissuras, que podem ser classificadas conforme a sua espessura. Há dois tipos básicos de fissuras em pisos de concreto, sendo elas as fissuras estruturais e as fissuras por retração. Esses dois tipos de fissuras diferem-se entre si devido às causas e como elas afetam a vida útil da edificação. As fissuras estruturais já foram abordadas nas aulas referentes a manifestações patológicas em elementos de concreto armado. Vamos focar nas fissuras por retração. As fissuras por retração podem ser do tipo fissura por retração plástica, fissura por retração de secagem e microfissuras do tipo pé de galinha. Vamos falar um pouco melhor sobre cada um desses tipos. Vamos iniciar pela fissura por retração plástica. Esta fissura surge na superfície do concreto ainda fresco, ou seja, logo após a aplicação do concreto na edificação. Na fase de enrijecimento, o concreto é susceptível às fissurações devido à perda de água acelerada para o meio. Esta perda de água, ou seja, a perda de umidade, ela pode ser acentuada devido à velocidade do vento, à temperatura do local e também à umidade relativa do ar. Portanto, há necessidade de se realizar a cura química ou a cura úmida para controlar os processos de fissuração que ocorrem na superfície dos pisos de concreto.
Nesta imagem é possível notar fissuras por retração plástica que são formadas no concreto ainda fresco, ou seja, devido à baixa resistência do concreto nessa fase, as fissuras são formadas, basicamente pela perda de água rápida para o meio. Nesta outra imagem também há a presença de fissuras por retração plástica que ocorrem devido à perda de água para o meio. Geralmente essas fissuras elas são chamadas de inativas ou mortas, porque elas ocorrem durante a fase de secagem do elemento de concreto. Portanto, o reparo é relativamente fácil. A necessidade de fazer uma limpeza, abertura do sulco, aplicação de uma resina epóxi e, por fim, dar o acabamento. Agora, vamos falar um pouco sobre as fissuras por retração de secagem. Essas fissuras elas ocorrem durante o processo de cura do elemento de concreto. Dentre as principais causas que provocam esse tipo de fissuração nos elementos de concreto estão traços que produzem concreto com elevado teor de retração, quantidade e posicionamento das juntas de dilatação, que são de suma importância durante os processos de retração e dilatação do concreto, armadura insuficiente ou mal posicionada, que pode ocorrer devido a erros de projeto e execução. Além dessas causas, ainda temos a cura deficiente, o que significa que a cura não foi realizada de forma adequada, a vinculação da placa de concreto em elementos rígidos, que não permite processo de retração e dilatação, portanto ocorrerá a fissuração, e grande variação da espessura da placa. A placa precisa ter uma espessura uniforme para garantir o correto funcionamento desse piso de concreto. Aqui temos duas imagens que mostram as fissuras por retração de secagem. Notem que essa fissura ocorre bem próximo à junta de dilatação, portanto, pode ser que o espaçamento das juntas neste elemento esteja de forma inadequada. A segunda imagem mostra uma fissura que ocorre logo acima do tubo de drenagem de água pluvial. Esta fissura pode ocorrer devido à diferenciação da dilatação e contração do concreto e do material que compõe a tubulação. Nesta outra imagem temos a formação de fissuras mapeadas que ocorreram devido à retração por secagem. Note que essas fissuras ocorrem basicamente onde está posicionada a malha metálica, ou seja, a armadura do piso. Portanto, pode ser que a cura úmida não foi feita de forma apropriada e as fissuras ocorreram. Nesta outra imagem temos a formação de fissuras de retração por secagem que saem dos cantos vivos daquela placa rígida que está vinculada a um pilar de estrutura metálica e vão até as extremidades desse piso. Como fazer para evitar as fissuras de retração por secagem? Basicamente, há necessidade de se realizar a cura química ou a cura úmida. Ambas têm a mesma eficiência e reduzem os processos de fissuração na superfície do concreto. Cabe ressaltar que tanto a cura química quanto a úmida não eliminam os processos de retração do concreto. Estas curas apenas reduzem a intensidade da retração, ou seja, elas amenizam as fissuras que vão surgir nos elementos de concreto. Portanto, aconselha-se realizar tanto a cura química quanto a úmida de forma adequada e conforme prescrições do engenheiro projetista. Além da cura, outra forma de evitar a formação de fissuras por retração de secagem é o posicionamento adequado de armações, ou seja, essas armações elas são posicionadas em locais estratégicos que podem gerar fissurações de retração por secagem. Note nesta imagem o posicionamento das armações que vão ser preenchidas por concreto e aqui as armaduras que irão combater as fissuras de retração por secagem posicionadas a 45 graus. Na segunda imagem é possível verificar a presença das armações que combatem as fissuras de retração por secagem. Ressalta-se que essas armaduras elas são calculadas e dimensionadas conforme prescrições do projetista estrutural. As microfissuras tipo pé de galinha são fissuras que ocorrem de forma mapeada na superfície do elemento de concreto. Essas fissuras são superficiais com profundidade de até 3 milímetros, não causam danos estruturais e são notadas com facilidade quando se molha o local ou há presença de muito material pulverulento, visto que tanto a água quanto o material pulverulento irão penetrar nessa abertura superficial e evidenciar o processo de fissuração. Nesta imagem temos a formação de microfissuras tipo pé de galinha. Note que são fissuras mapeadas e ocorrem somente na superfície, e elas não são visíveis na maioria das vezes a olho nu. São notadas quando ocorre algum processo de molhagem ou penetração de material pulverulento. Como já dito anteriormente, essas fissuras na maioria das vezes não provocam problemas estruturais, e as principais causas que provocam esse tipo de patologia são
condições de exposição do elemento estrutural, a cura incorreta, operações de acabamento, dentre outras. Agora vamos falar de outra patologia que ocorre com bastante frequência em pisos de concreto, que é o desgaste por abrasão. O próprio nome já diz. Há necessidade de se ter uma abrasão na superfície do piso para que ocorra o seu desgaste. As principais causas que provocam o desgaste por abrasão em pisos de concreto são característica dos materiais do concreto, ou seja, o cimento, a areia, a brita, a água e os aditivos, o traço, a proporção entre esses materiais, que é quantificado pelo engenheiro projetista, procedimentos de execução desse piso, ou seja, durante a fase executiva, e a cura, tanto a química quanto a úmida, que podem ser executadas de forma incorreta ou, na maioria das vezes, nem serem executadas. Note nessa primeira imagem a formação de um material pulverulento que caracteriza a abrasão que ocorre nesse piso. E na segunda imagem, note a exposição dos agregados graúdos, que também é uma característica do desgaste por abrasão. Nessas outras imagens também é possível notar o desgaste por abrasão em pontos específicos do piso. Quando esse piso está alocado em uma fábrica, por exemplo, e a passagem de veículos em um ponto específico, ou seja, o tráfego somente nesse ponto, o desgaste por abrasão será mais intenso onde ocorre a passagem desse veículo, ou seja, onde as rodas desse veículo irão passar. Essa patologia é muito comum em entradas e saídas de garagem, estacionamentos e em locais que possuem posicionamento específico para a passagem das rodas dos veículos. Aqueles concretos que são curados somente ao ar livre, ou seja, sem nenhum processo de cura, eles têm uma menor resistência à abrasão. Portanto, a patologia de desgaste à abrasão ocorrerá de forma mais agressiva nesses tipos de concreto. Já os concretos que sofreram algum processo de cura química ou cura úmida possuem uma maior resistência à abrasão. Portanto, a patologia de desgaste à abrasão nesses tipos de piso ocorrerá com menor intensidade. Estudos apontam que a cura, mesmo feita de forma tardia, pode reduzir os prejuízos provocados pelo desgaste da abrasão nos pisos de concreto. A resistência do desgaste à abrasão nos pisos de concreto irá aumentar conforme a resistência à compressão do concreto. Portanto, quanto maior for a resistência do concreto à compressão, maior será a resistência do concreto à abrasão. E também, as operações de acabamento na superfície do concreto influenciam a sua resistência ao desgaste por abrasão. O tratamento desta patologia em pisos novos ocorre com o reestabelecimento da camada que foi desgastada, ou seja, a aplicação de um material que irá preencher o processo de desgaste e retornar às condições mínimas do desempenho requerido conforme a norma de desempenho. Podem ser empregados endurecedores cimentícios, que são agregados minerais ou metálicos, e endurecedores químicos, que podem ser os epóxis, os silicatos, siliconatos, dentre outros. Há ainda a opção de se aplicar argamassa de alta resistência, que fará o cobrimento de toda a área que foi desgastada devido à abrasão. Já quando os pisos estão muito desgastados, há necessidade de se restabelecer essas camadas com a aplicação de produtos mais específicos. Portanto, realiza-se uma limpeza do local e faz-se a aplicação de densificadores químicos, resinas metacrílicas e resina epóxi de baixa viscosidade. Todos esses materiais eles podem ser encontrados em lojas de materiais de construção. Tanto os tratamentos realizados nos pisos novos quanto nos pisos desgastados visam restabelecer a camada que foi desgastada para que esse piso ele atinja o desempenho mínimo requerido conforme a norma de desempenho. Outra patologia que ocorre com frequência em pisos de concreto é o empenamento das bordas, ou seja, ocorre uma elevação das laterais da placa. Notem nessas duas imagens a elevação das bordas, ou seja, ocorre uma distorção das bordas em relação ao centro da placa. O empenamento excessivo das bordas das placas de concreto, ele pode conduzir a vários outros problemas, como por exemplo, a perda de aderência de revestimentos, há um descolamento entre a junta de dilatação e a estrutura de concreto, por exemplo, fissuras estruturais devido à perda de contato da placa com a subbase, há uma elevação da borda, então eu não tenho contato direto da placa com a subbase que foi preparada para receber a placa de concreto. O piso fica desnivelado, ou seja, a água irá escoar de forma inadequada, e o mau funcionamento da junta de dilatação, que pode gerar mais manifestações patológicas. Nessas duas imagens temos a presença
do empenamento das bordas, note que em relação ao centro, as bordas estão empenadas. Na segunda imagem, as bordas já foram elevadas e ocorreu o processo de fissuração com posterior desagregação. Portanto, há necessidade de corrigir o empenamento das bordas antes que ele evolua para processos de fissuração e desagregação. Aqui mais duas imagens que mostram o que foi dito anteriormente. Ocorre o empenamento das bordas em relação ao centro da placa. Posteriormente, ocorre o processo de fissuração e, por fim, a desagregação, que ocorre bem próximo às bordas dessas placas. As principais causas que levam ao empenamento das bordas são a retração do concreto durante o processo de cura, características essenciais da placa, como, por exemplo, as dimensões, a espessura, a sua rigidez, dentre outras, a armadura que essa placa irá receber e as condições a quais esse elemento será exposto, como, por exemplo, zona rural, zona urbana, zona industrial, dentre outros. O tratamento dessa patologia pode ser realizado com a estabilização da placa e também a remoção parcial e reconcretagem das bordas. Portanto, há necessidade de se verificar qual é a condição de empenamento das bordas. Caso necessário, realiza-se a remoção da porção que já está empenada, faz-se a limpeza do local e aplica-se novamente um concreto para restabelecer as funções desta placa. Quando essa placa já está em processo muito agressivo de empenamento da borda, com fissuração e posterior desagregação, recomenda-se fazer a remoção e instalação de uma nova placa para restabelecer as funções desse piso nesse local. Agora, uma patologia que atinge a junta de dilatação dos pisos de concreto, chamada de esborcinamento das juntas, que nada mais é do que a degradação das juntas. Esta patologia ela pode acontecer por várias causas, dentre elas, a ausência ou perda do selante, selante inapropriado para aquela situação de aplicação da placa, forma incorreta de tratamento das juntas e movimentação excessiva entre uma placa e outra. Na primeira imagem, nota-se a presença da junta de dilatação e a roda de um veículo que está passando por cima desta junta. As passagens sucessivas da roda desse veículo nessa junta irá ocasionar sua degradação. Note na segunda imagem a junta totalmente degradada devido ao esforço excessivo que ela fará durante o processo de tráfego dos veículos. Nessas duas imagens, nota-se também o esborcinamento das juntas. Notem que as juntas estão totalmente degradadas, principalmente entre o encontro de 4 placas. Cabe ressaltar que a junta de dilatação deve ser instalada de forma adequada e as devidas manutenções devem ser realizadas para a substituição desse material. O tratamento dessa patologia consiste, na maioria das vezes, na substituição da junta de dilatação, ou seja, a remoção do material da junta, realiza-se uma limpeza e instala-se novamente o material no local. É claro que verifica-se também a condição das bordas das placas de concreto. E por fim, temos a patologia de delaminação. A delaminação é uma patologia que ocorre em todos os pisos cimentícios e é caracterizada na sua superfície. Nesta patologia, ocorre a retirada da camada superficial de proteção do concreto. Essa camada superficial ela é formada durante o processo de cura. Então, o concreto ele forma essa camada de proteção durante a cura. E essa camada ela é removida por diversos fatores ou agentes externos. É uma das patologias que mais ocorre em pisos de concreto. Portanto, esta patologia gera muitas preocupações em relação aos pisos de concreto. Há muito material que fala sobre a delaminação. Porém, os estudiosos ainda não chegaram a um consenso do porquê ela ocorre. Dentre as principais causas que podem gerar processos de delaminação estão fatores intrínsecos ao concreto, como por exemplo, excessos de finos, atraso da pega, ar incorporado, condições climáticas adversas, temperatura elevada, baixa umidade do ar, velocidade do vento e fatores ligados à execução, como por exemplo, durante o processo de acabamento da superfície do piso de concreto. Nessas duas imagens temos a presença da delaminação. Note a remoção da camada superficial que é formada durante o processo de cura pelo próprio concreto. Ali, note a presença da delaminação. A delaminação pode ocorrer de forma total ou de forma isolada. Mais duas imagens que mostram o processo de delaminação. Note a presença da delaminação de forma isolada nesse piso de concreto e naquele outro também. O tratamento desta patologia pode ser realizado com um polimento adequado e posterior impermeabilização. Em relação às manifestações patológicas em pisos de cimento, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!